Vamos colocar o ferramental aqui e vamos ver se tu consegue tirar ela. LN, né? Bem, se tu olhares lá na tabela de integrais que eu lhe enviei, não tem LN. É comum nas tabelas não ter LN, tá? Porque para resolver o LN, a gente precisa de uma técnica especial que é a substituição por partes. Ok? Certo. Substituição por partes, ela funciona mais ou menos assim, ó. Se você tem uma integral de u dv, algo que você identifica como u e algo que você identifica como dv, eu vou até colocar em cores especiais aqui, ó. Então a sua integral ela vai ser a mesma coisa que u vezes v, de tal forma que tu tem que integral que tu chamares de dv, menos a integral de v du. Portanto, a gente resolve isso e resolve isso mediante uma substituição. Alguma coisa a gente vai ter que chamar de u, outra coisa a gente vai ter que chamar de dv, a princípio. A princípio é isso. Porque, de fato, a gente não sabe a integral de ln, não tem na tabela. Então, se não tem na tabela, a gente vai ter que fazer alguma técnica para encontrá-la. Certo. A questão é que, do jeito que está aqui ainda, não tem algo legal para chamar de u e nem de dv. Portanto, vamos fazer uma substituição simples primeiro. Então, eu até vou usar uma outra cor aqui, né, para colocar tudo que está aqui. Primeiro, a gente vai começar com uma substituição simples para simplificar um pouco a nossa vida. Então, eu vou chamar de uma outra letra. Aqui já tem o IV, eu vou chamar de W. W vai ser x mais 1. W é x mais 1. Então, portanto, a nossa integral agora, né, ela pode ser escrita em termos de W. Porque a gente vai ter que dw igual a dx. Bem, se bem que nem precisa de tudo isso, mas se tu quiseres, sempre tu pode simplificar um passo antes, tá? Essa integral que tem x mais 1 ao quadrado dentro, ela pode ser simplificada um pouco. Tu poderia deixar, por exemplo, um dw, ln de w ao quadrado dw. Isso aqui facilitaria um pouco a tua vida, tá? Porque pelo menos o x mais 1 virou w, virou uma coisa só. Dá para fazer isso. Se tu quiser trabalhar com um termo mais simples. Então, vem daquela estratégia que a gente veio conversando bastante na aula passada. Antes de resolver as integrais, fazer uma manipulação algébrica para deixá-la mais simples pode ser interessante. Aqui eu só quis mostrar como uma introdução. Na prática, a regra que a gente vai ter que utilizar para resolver é essa aqui mesmo. Portanto, alguma coisa a gente vai ter que chamar de u, alguma coisa a gente vai ter que chamar de dv. E essas regras do que a gente chama de u, que a gente chama de dv, elas não têm, vamos dizer assim, uma regra geral, mas ela tem uma regra aproximada. Uma regra aproximada já é bom o suficiente para a gente, que é essa regra que eu vou te mandar agora no WhatsApp, tá? Deixa eu te mandar aqui um arquivo no WhatsApp. Se tu utilizar isso como referência, muito provavelmente tu sempre vai acertar o que é que tu vai ter que chamar de dv e o que tu vai ter que chamar de u. Liat. Então, quanto mais à esquerda, ou seja, quanto mais para a esquerda, mais o L, né, mais próximo do L, mais provavelmente é aquilo que tu vai ter que chamar de U. Ou seja, quem é L? L são as funções logarítmicas. O ln, por exemplo, é uma função logarítmica. Então, muito provavelmente, esse ln todo aqui tu vai ter que chamar de U. Muito bem. E o que sobrava, que é só o dx, tu vai ter que chamar de dv. Portanto, com essa ideia em mente aqui, sempre à esquerda, quanto mais à esquerda, mais provavelmente é o que tu vai ter que chamar de U. Quanto mais à direita, mais provavelmente tu vai ter que chamar de dv. Então, com isso em mente, o nosso U aqui vai ser ln de x mais 1, isso ao quadrado, né? E agora a gente tem que derivar isso aí, né? E essa derivada aqui, ela não é tão simples.
porque a gente seguiria a regra da cadeia. Mas agora, como a gente já teve aulas de derivadas, aulas de limite, a gente pode talvez, né, se tu concordares comigo, fazer as coisas um pouquinho mais aceleradas. Olha só. Se tu olhar na tabela lá, a derivada 7 é essa, que diz que o ln de u, a derivada do ln de u é 1 sobre u, u'. Essa é a derivada de uma função ln. Portanto, a derivada aqui, du dx, a derivada, né? Ela é 1 sobre u, bem, quem que é nosso u? Né? O u é a função aqui de dentro. Né? A função aqui dentro é o que a gente chama de u, nessa lógica. Né? O que é que está aqui dentro? U, o que é que está aqui dentro? X mais 1. Então, para esse nosso caso, x mais 1 é u. É essa substituição que a gente faz na hora de fazer a derivada. Então, 1 sobre u aqui vai ser 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Isso aqui tudo está dentro do ln, então isso aqui tudo é u. Integrais derivadas normalmente são montar quebra-cabeças. Tu olha o que é a pecinha e coloca ela no lugar certo. Mas a derivada do que está dentro. Bem, quem que é a derivada de x mais 1 ao quadrado, né? A gente viu isso brevemente na aula também de regra da cadeia. É 2x mais 1, e a derivada de quem está dentro é o próprio 1. Então, por isso a derivada de x mais 1 ao quadrado é 2 vezes x mais 1. Né? X mais 1 ao quadrado, por que eu tenho que derivar, professor? Porque aqui está aparecendo linha. Então, como a gente já chamou isso aqui de u, a gente já chamou que o que está dentro do ln é isso vai ter que estar derivado aqui. E a derivada de x mais 1 ao quadrado é 2x mais 1. Bem, então com alguma simplificação, a gente encontra o seguinte, olha só, essa conta vai ser um pouquinho longa. Normalmente é isso quando a gente está falando de integrais por partes. A gente pode dizer que du, bem, olha só que legal, isso aqui simplifica com isso, né? Vai ser simplesmente 2x mais 1 dx. Esse dx foi para o outro lado multiplicando, né? Bem por aí, Rui, tudo bem? Certo. Certo. Então, acabamos de encontrar o du, que é um dos elementos que vai aparecer aqui na nossa conta. O u também aparece, né? Mas u é simplesmente o que tu define como u, que tu chama de u. Bem, agora tem que achar o v. Bem, se a nossa integral é, ignorando por hora os limitantes, né? Se a nossa integral é ln de x mais 1 ao quadrado, o que falta para ser o dv? Só o diferencial dx. É ele que vai ser o dv. O dv é igual a dx. Logo, o v é integral, né? Tu integra dos dois lados e encontra o v. O v é o x. Pronto, simples assim. Se dv é dx, v é x, integrando dos dois lados. Muito bem, com isso em mente, agora a gente pode reescrever a nossa integral. É só montar o quebra-cabeça de novo aqui. Do u, do v, todas essas coisas. A gente... Opa, coloquei demais aqui. A gente vai substituir. Então, o u é esse cara. Por u ali. Então, vamos por u aqui. Ficou meio grande, né? O u. Beleza? E o v que estava ali também é o x. É x, acabamos de ver isso. Quem é v? Aqui dentro da integral. É o x. Quem que é du? Du é grande, ó. Esse cara todo. Então tá ficando meio sem espaço aqui. Portanto, deixa eu jogar isso aqui pro lado. Tá mais reduzida. Pronto, agora eu colo ele aqui. Perfeito. Beleza, então supostamente isso aqui dá para integrar. E realmente dá para integrar. Então vamos integrar agora. Veja, isso aqui já está feito. Essa parte aqui a gente nem mexe. A gente tem que integrar isso aqui agora. Conseguir resolver essa integral, resolver o problema. Então dá para escrever essa integral aqui até da seguinte forma. A integral de 2 aqui fora
x dx sobre x mais 1. E agora, né? Como é que a gente integra isso? Essa aqui não é uma integral difícil. Por quê? Porque x sobre x mais 1 você pode fazer uma simplificação. Uma simplificação algébrica que não envolve cálculo. É só a continha de secundário mesmo. Ó. Né, o que dá para fazer aqui? Dá para tu fazer o seguinte, olha só. Olha só a malícia. Eu vou somar 1 e vou subtrair 1. Aí tu pode estar pensando, que eu tô louco, né? Por que eu vou somar a coisa e vou subtrair? Porque agora, por regra de fração, a gente pode escrever duas frações. Olha só. Vai ter uma fração aqui com x mais 1 e outra fração só com o menos 1. Tudo bem até aí, Rui? Sim. Agora, por que eu fiz isso? Porque, obviamente, né, a fração x mais 1 corta. E a gente vai ter, olha só, nossa integral agora como é que vai ficar? 1 menos 1 sobre x mais 1. E isso aqui é muito mais fácil de integrar. Porque tu vai ter a integral de uma constante e a integral de uma coisa que, pela tabela, a gente sabe que dá ln. Então, essa integral aqui agora vai poder ser reescrita como a integralzinha. Isso aqui tudo. E, claro, existem várias regras de integral, né? Quando a gente tem uma soma dentro da integral, a gente pode fazer as integrais separadas. Então vai ficar 2 integral de dx menos 2 integral de dx sobre x mais 1. Qualquer dúvida, fala. Então, tá aí. Essas duas integrais super banais de resolver. A primeira integral, ela vai dar simplesmente x. Tá ficando grande o arquivo aqui. Integral, eu falei que ia ser longa essa conta, né? Aqui vai dar 2x. Pronto, acabou a conta. Agora aqui tem um detalhe. X mais 1, a gente não tem exatamente isso na tabela. Então, para essa conta aqui, a gente vai ter que fazer novamente uma substituição simples. Tá bom? Então, o trabalho é assim mesmo. Então, por hora eu vou copiar aqui. Agora eu vou pegar esse cara aqui só e vou fazer a substituição simples. Eu vou dizer o seguinte, olha só. Eu vou dizer que, vou usar outra letra para não confundir com nada. Que W é igual a x mais 1. Então, dw, eu derivo dos dois lados, né? Para poder substituir o dx também. dw é igual a dx. Muito bem. Apareceria dw dx aqui, eu passo dx multiplicando 1 que vai sobrar do outro lado. E é isso. Portanto, a nossa integral agora ela vai poder ser, né, dw sobre w. E isso está na tabela. Na tabela você vai ver que isso aqui é o ln de w. ln de w. Agora, tu lembras que o w é o x mais 1. Pronto. Agora tá tudo resolvido. Finalmente, a nossa integral vai ser, então, quem? Vai ser a soma de todo mundo lá. Aquela integral aqui do começo. Vai ser a soma de todas essas soluções que eu tive. Vou até deixar um espação aqui, senão não vai dar certo. Primeira solução que eu tive, lá no comecinho da integral por partes. Essa parte aqui. Vamos pôr ela aqui. Agora, menos a resposta da integral, né? Aqui, ó. Menos a integral. Menos isso aqui. Então, a minha resposta era tudo isso. Então, vamos pegar esse 2x, só que negativo. Menos 2x. E aquela integralzinha que sobrou, né? Eu tive que fazer toda aquela lógica aqui, lembra? 1 menos 1 sobre x, né? Para simplificar e tal. Daí apareceu 2x.
E aqui agora essa parte aqui, menos a resposta dessa integral. Menos 2 vezes a resposta dessa integral, que deu ln. Então, menos com menos dá mais. Vai ficar mais 2. Isso aqui. Só que tudo isso aqui ainda vai ter que estar elevado a... Quer dizer, elevado não, vai ter que estar limitado de 0 a 3. Então agora eu tenho que pôr 3 dentro de todo mundo aí. É uma conta bem longa, né? Então, vamos lá agora. Vamos colocar 3 ali dentro. ln de 3 mais 1 ao quadrado vezes 3 menos 2 vezes 3 mais 2 ln de 3 mais 1, 4, né? E, nossa, olha só que grande esse arquivo. Isso aqui eu vou ter que salvar com uma propriedade especial, senão vai ficar bugado. Menos ln de 1 ao quadrado, né? Vezes 0, menos 2 vezes 0, mais 2 ln de 1. Agora eu vou te falar uma coisa. Por propriedade ln, e por esses zeros multiplicando aqui, todo mundo aqui dá 0. Nessa parte de baixo. Só quem sobra para nós ali é a parte de cima. Que vai ficar 3 ln de 16, porque 3 mais 1 é 4, 4 ao quadrado 16, menos 6, mais 2 ln de 4. E, por incrível que pareça, dá para simplificar esses caras aqui. Né? Dá para simplificar esses caras aí, já que eles são mesma base, né? LN, os dois LN. O problema é que tem esse 3 e esse 2 na frente, então talvez não vá dar para simplificar. Só se eu fizer o seguinte, olha só. Vou fazer o seguinte para poder simplificar. 3 é igual LN de 16. Não, não vai dar. A resposta mais bonita que tem possível é essa. Eu queria deixar ela um pouquinho mais bonita, mas não deu. Ok? É claro, se tu quiser jogar número decimal aí e chegar numa resposta numérica, dá para fazer também. Ah, dá para deixar um pouquinho mais bonito, agora que eu me toquei. Ó, dá para jogar esse 3 para dentro por propriedade de ln. Meu, mas o número aqui dentro vai ficar meio grande, 16 ao cubo. E aqui vai ficar ln de 4 ao quadrado. E agora a gente pode juntar por propriedade de ln esses dois caras. Daí, isso vai ficar... Nossa! Muito bonita essa conta. Muito longa, né? ln... Quando a gente tem somas de ln's, assim como é o caso, se eu não perdi nenhum sinal no processo, quando a gente tem somas de ln's, a gente pode juntar eles. Então vai ficar tipo 16 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Menos 6. E 16 ao cubo é 4 ao cubo. 16 é 4 ao quadrado. 16 é 4 ao quadrado, então vai ficar 4 elevado a sexta vezes 4 elevado ao quadrado, vai ficar 4 elevado a oitava. ln de 4 elevado a oitava, dá para passar 8 para fora, 4 aqui, menos 6. Essa é a resposta. Essa é a forma mais bonita que eu consegui chegar na resposta, tá bom? Então tem muito passo a passo aqui, eu recomendo que quando for estudar sozinho, né, tu se atenha a cada detalhe, né? Vamos recapitular cada detalhe. Eu olhei para a conta e percebi, isso aqui só sai por regra da integração por partes. Como é que eu sabia isso? Experiência, né? Tipo, eu já fiz muita conta, eu sei que essa aqui sai por substituição por partes. Então, tá aí, essa foi a minha ideia. Substituição por partes tem essa equação. É uma das técnicas mais importantes para resolver integral, aparece com muita frequência. Então é UV menos integral de VDU, onde o U e DV são elementos da tua própria integral, que tu vai chamar baseado nessa regrinha aqui. Essa regra não é uma lei matemática, mas ela ajuda bastante. Quem está mais à esquerda é o que tu vai chamar de U, quem está mais à direita tu chama de DV. Então, como a gente tem uma função logarítmica, é isso que a gente vai chamar de U. E o que sobrou é o DV. Então, para chamar disso de U, a gente teve que derivar, teve que usar a regra da cadeia, que a gente estudou bastante ontem, né? E continuando aqui, o dv, então, é o dx, a gente integra e acha que v é x, faz as substituições. Essa parte está resolvida, agora tem que resolver essa integral, que também não é a coisa mais simples do mundo.
Mas pelo menos dá para resolver. Por substituição simples, né? Eu simplifiquei e deixei desse jeito e fiz uma manipulação algébrica para chegar em algo bem fácil de integrar, que é isso. Então, integrei isso aqui pela regra que nos diz o seguinte: a subtração das integrais é a integral das subtrações, né? Tá aqui. Fiz uma de cada vez, em outras palavras. E essa aqui é bem fácil de integrar, o problema essa aqui, né? Bem fácil de integrar, o problema é que essa aqui tem que usar substituição simples. A gente chama de x mais 1 que está embaixo e acaba integrando, fica desse jeito. Então veja como essa questão é completa, né? Envolve de tudo. Aí depois é só colocar cada pedacinho da conta e fazer a substituição. Então tá aí. Ficou bonitinho desse jeito aqui. Tudo bem, Rui? Sim. Bastante detalhe, né? Se tu não tentar fazer essa questão de novo, tu vai perder bastante oportunidade de aprender uma coisa que com certeza vai cair na prova, né? Baseado numa questão bem completa, cheia de passo a passo aqui, que se tu souber fazer todos os passo a passo, com certeza tu resolve qualquer questão de integral na prova. Ok? Recomendo fortemente que você tente fazer essa conta aí de novo. Então, agora, eu recomendaria que a gente tentasse fazer, que você tentasse fazer uma integral, tá? Em vez de a gente já ir para equações diferenciais. Para aproveitar tudo isso que eu te expliquei. Se eu tiver que explicar equações diferenciais, né, deve ser um outro assunto, vai misturar bastante coisa na tua cabeça. Então, o que eu vou pedir para você fazer é uma integração por partes. Essa aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou te mandar o que a gente acabou de fazer. E perceba, né, que tu vai usar liate para definir quem que é o U, quem que é o V, tá bom? Essa aqui vai ser aquela conta onde tu vai ter a integral de V du, que vai dar U, V, menos a integral de VDU, de UDV, de VDU. Nossa, estou gaguejando. Muito... Não, peraí, troquei as letras aqui. Aqui é U, realmente gaguejei. Aqui é U e aqui é DV. Beleza? Essa é a regra. Essa é a regra. Aquela regra que eu escrevi lá no outro arquivo. Está aí a regra. E agora, para você definir quem que é U e quem que é. Né, você vai definir quem que é U e quem que é V, você vai ter que usar o liat. Ok? Eu acho que fez o U e o V no início da declaração da segunda linha demasiado iguais. Não, não. Não é que Acho está que acho que você está integral confundindo. de V dV igual a UV menos a integral de V du. Isso. Ah, tá. É que aqui de novo. Ah, sim, sim, sim. É. Desculpa, não comi hoje, tô meio burro. Quando a gente fica sem comer, a gente fica meio devagar. Então aqui realmente é UDV. Você estava certo. Realmente é isso. UDV. Tá bom? E agora tu vai ter, então, alguns momentos para pensar quem que é o U, daí você deriva para encontrar o DU, e quem que vai ser o V por consequência, e você integra para achar o V, ok? Ok. Eu vou na cozinha rapidamente. Tente começar essa questão, se tu tiver dúvidas. Olha lá o que eu fiz, né? Tem bastante referências lá.
E aí, conseguiu começar a conta? Sim, eu comecei por declarar o U sendo o x é ao quadrado sobre x e o dv como dx. Você chamou quem de U? Eu chamei o U, o x é sobre o x. X é sobre X? Tu chamou tudo isso aqui de U? Sim, Não, não é assim. Com isso tu não vai conseguir resolver, tá? Porque se tu derivar o X e na X, vai dar uma coisa maior ainda, né? Tentou derivar isso? ainda não. Pois é, não Estou é. a dividir primeiro. Tu, tem, tu tens que olhar o LIAT lá, né? LIAT, olha lá o arquivo que eu lhe enviei. A última coisa no LIAT é o exponencial, não é mesmo? Aqui, exponenciais. E eu falei para você que quanto mais à esquerda, né, quanto mais perto do logaritmo ali, mais a gente vai ter que chamar, mais provável que a gente tenha que chamar de u. E quanto mais à direita, mais perto do exponencial, mais provável que a gente tenha que chamar de dv. Portanto, o exponencial a gente vai chamar de dv. Ele é o dv. E o que sobra vai ser o u. Quem é que sobra? O x e o dx. Ah, tá, desculpa. Quando eu chamo de dv, eu tenho que chamar o diferencial junto. Então, isso tudo aqui é dv, porque senão não tem como integrar, ok? Então é o ex dx. Quando você vai chamar alguma coisa de dv, sempre tem que vir o diferencial junto, porque se o diferencial não vier junto, você não vai poder integrar, né? O processo que acontece do dv para o v é uma integração, enquanto que do u para o du aqui é uma diferenciação. Mas para fazer uma integração é necessário que tenha um diferencial, x. Portanto, usamos LIAT para saber que vamos ter que pegar a exponencial dv, né? Quanto mais para cá, mais provável que seja dv. Quanto mais para cá, mais provável que seja u. Vamos chamar isso aqui de dv, mas vem junto o dx para eu poder integrar. E daí o que sobrou é o x, então ele vai ser o u. Tá bom? Certo. Então é assim. Nesse caso vai ser assim.
Se tu tiveres qualquer dúvida, me fala, tá? Não, acho que fiquei preso. Ah, é? Em qual parte? Vamos lá ver. Depois de conseguir ver qual das partes é que era o V e qual era a parte, qual é que era o D do DV, para conseguir separar. Ah, então me diz aí, quem que é o U? Pra eu colocar aqui na nossa tabelinha. Quem que é o U? O O é o X, Isso, e o DU? o DU vai dar X dx. Não, só DX. Talvez o teu erro tá aí já. Que a derivada de X é 1, não é mesmo? Então, DU dx igual a 1. Portanto, você passa o dx multiplicando, você vai ter que DU é igual a dx, não é mesmo? Ó, DU dx igual a 1. Né? Derivando dos dois lados aqui. A derivada de x é 1. Aí você passa o dx multiplicando. Então, tem aí um errinho já. Quem que é o dv? É o, é o quadrado dx. Ah, desculpa, Elevado é a o x X, dx, né? X dx. E quem que é a integral disso? Quem que é v? É o X. Quer dizer, Exato, é muito sobre bem. X. É só x. Muito bem. Agora que você tem esses elementos aqui, você só precisa substituí-los na equação. Então, acredito que o teu erro foi aqui, né? A única coisa errada que tu me falasse foi isso. O teu DU não é x dx, o teu DU é só dx. É só dx. Agora, corrija isso aí, por favor, e quando puderes, né? Me diz a resposta. Não, o que acontece é que agora fica, fica como você está a falar na minha parte. Não, É, não. Tem que fazer as substituições, né? Aqui, daí nessa parte aqui. Você substituiu aqui? Como é que ficou esse termo fora da integral? hum, Me diz aí. x é x menos integral de é sobre x dx. Certo, então aqui ficou x e na x, isso. E aqui ficou menos a integral de. Agora vai ficar menos a integral de e na x dx. Certo? E aí, qual que é a integral de e na x? E na x, né? Então a resposta aqui vai ser x e na x menos e na x. Essa é a integral. Mais c, né? Sempre tem a constantezinha. Ok? Então dx desaparece, não é preciso ter Pegou x. a ideia? Pegou a ideia? Então tá, ó. Veja que essa questão é, como eu lhe falei, é uma questão meio básica que pode cair na tua prova. Agora, às vezes eles cobram com e na x, às vezes eles cobram, sabe com o quê? Com seno. Então, agora, sem minha ajuda, vou fazer com seno. A lógica é a mesma, é a mesma. Olha, veja que a estrutura da conta é a mesma. Ó. X seno de x dx. Então, novamente, né? Você vai chamar determinada coisa de u e a outra determinada coisa de dv. Né? Leve em conta que quando você chama uma coisa de u, o grau dessa coisa diminui, né? Porque tu deriva. Então tem uma coisa aqui que seria bom se diminuísse, né? Se sumisse, para conseguir fazer a integral bem rapidinho. Acho que agora tu consegue sozinho, né? Deixa eu só colocar os elementos aqui. Lembrando que a derivada do seno de x é cosseno de x, e a integral do seno de x é menos cosseno de x. Toda prova de cálculo que me aparece é assim, ou cai essa do enax aí, ou cai essa do seno. Eu não duvido que seja igual na sua.
Essa- Quando você chegar nisso aqui, ó, por favor, você me fala como é que tá, beleza? Ok. Tá bom.
Eu acho que se calhar tenho uma ideia. Ah, é? Sim, o resultado final vai ser x seno x menos cosseno x. Perfeito. Isso mesmo. Muito bem. Ok, está aqui. Show de bola. Gostei, cara. É isso aí. Agora vamos ver, então, né, um pouquinho sobre equações diferenciais, tá? Certo. Vamos ver algumas que estão aqui na prova. Mini teste. Deixa eu pôr aqui. Tudo bem. Então tá, nós temos que resolver uma equação diferencial, né? Quando a gente resolve uma conta, normalmente a resposta da conta, ela é um número, né? A gente vai lá, isola, acha um número como resposta. Quando eu estou resolvendo uma equação diferencial, o que eu acho como resposta é uma equação, é uma função. Então vai existir uma função que respeita essa regra, ou seja, uma função que quando eu derivo, eu diminuo 2 vezes ela, fica igual a 4. Essa função que eu estou buscando aqui. Né? Uma função que quando eu derivo, diminuo 2 vezes ela, dá igual a 4. Então veja que tu vai precisar saber tudo de derivadas e tudo de integrais para conseguir resolver isso aqui. Porque se a gente está buscando uma função e tem derivada no meio do caminho, a gente vai ter que integrar uma hora ou outra. E no meio da integral, né, sempre vai ter uma derivada, por aí vai. Né? Toda equação diferencial ela tem uma forma de ser resolvida. E a gente vai ter que bater o olho e saber qual é a forma. Tal qual lá na integral, tal qual na derivada. Aqui é um pouco mais fácil porque normalmente está associada à ordem da derivada. Perceba que essa é uma derivada de ordem 1, porque ela tem a derivada de maior grau, maior ordem, é essa aqui, é uma derivada só. Né? Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para conseguir encontrar qual que é a função que segue essa regra. Talvez a primeira coisa mais interessante é escrever esse negócio com a linha aqui de uma forma a mostrar os termos diferenciais. Muito bem. Agora, tal qual nas integrais que tu acabou de resolver, né, principalmente nas de substituição simples, tu deve ter percebido que não era possível você integrar se tivesse duas letras diferentes, né? Quando tinha dx e du. Não dava, né? Se tu estava transformando a tua integral para ser du, eventualmente você teria que substituir os outros elementos de x lá por du também. Muito bem. Então aqui como tem x, e o que eu quero dizer com isso? Como tem x e y, a gente não vai poder fazer uma integral com x e y ao mesmo tempo. Já está a abrir a porta. Tá bom, na hora que tu voltar, me fala. Desculpe, empregado de limpeza que a minha mãe contrata para fazer uma limpeza de vez em quando acabou de chegar. Ah, tá, sem pressa. Mas podemos continuar? Sim, podemos. Então tá bom. Então, novamente, aquela estratégia. A gente não pode ter uma integral com duas letras. Tem uma letra só y, e na outra só x. E para encontrar a função, a gente sabe que a gente vai ter que integrar. Então, a gente vai ter que manipular essa equação de alguma forma que de um lado só tenha y e do outro lado só tenha x. Olha só como é que eu vou fazer isso. Eu vou começar passando esse cara aqui para o outro lado. Pronto.
E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse cara todo aqui, todinho, dividindo para o outro lado. Se eu fizer isso, vai ficar dy dividido por... É como se eu estivesse dividindo essa equação dos dois lados por 4x mais 2y. Estou dividindo dos dois lados por 4x mais 2y. Ao dividir dos dois lados por 4x mais 2y, vai aparecer ele aqui embaixo. E aqui, como vai ficar 4 mais 2y dividido por 4 mais 2y, vai dar 1. Tá bom? Dividir aqui por 4 mais 2y aqui também. Então aqui claramente ficou 1. Foi isso que eu fiz. Entendeu o que eu fiz aqui? Entendi o processo, a lógica nem por isso. Eu dividi dos dois lados pela mesma coisa, né? Eu vou fazer passo a passo aqui. Quando a gente tem uma equação, a gente pode dividir dos dois lados pelo mesmo número. Então eu vou dividir do lado esquerdo por isso. Do lado direito... Nossa, cara, hoje tá complicado. Tô me atrapalhando tudo nas palavras. Isso que dá não comer. Nunca vai fazer uma prova sem comer. Vai tirar uma nota boa. Veja, eu simplesmente dividir por esses caras. Eu posso dividir dos dois lados porque mantém a igualdade. Só que aqui, como tem a mesma coisa em cima e embaixo, a gente corta. Então vai ficar simplesmente dy sobre dy sobre 4 mais 2y. Aqui, olha só que interessante. Aqui, como vai ficar 1, eu já vou pegar esse dx e passar para o outro lado multiplicando. Aqui sobrou 1, agora o dx vai multiplicando para o outro lado, do outro lado vai ficar o dx. Então, olha só, de um lado só y, do outro lado só x. Ok? Ok. E agora tu tens que integrar os dois lados, porque assim você encontra qual que é a função. Não é mesmo? Veja que do lado direito aqui a integral é super trivial, né? A integral de dx é x. E agora nós temos a integral aqui que envolve ln, tá bom? Poderia pedir para você fazer, por favor? Porque eu fiz algumas vezes essa hoje. Fiz algumas vezes essa conta de ln hoje. Tá? Na tabela que eu te enviei, eu vou dar as dicas para tu fazer, tá? Tu vai ter que utilizar só substituição simples, é só simples. Alguma coisa tu vai ter que chamar de u nessa integral, tá bom? E tu vai utilizar essa regra aqui que está lá na tabela. Essa regra aqui, tá bom? Então, note que alguma coisa tu vai ter que chamar de u, né? Daí, a hora que você chamar essa coisa de u, alguma coisa vai virar o du. Então, você vai poder aplicar diretamente essa regra aqui, ok, Rui? Certo. Isso é isso. Integral que o teu professor gosta de cobrar, integral da ln.
Ok, o resultado que eu tenho acho que deve estar errado, que é linha de 4 mais 2y igual a 1. Ah, você está me falando a integral do lado esquerdo, é isso? Não, Pode falar de novo, por a favor? Eu quero integral no saber. lado esquerdo acabou por dar linha de Linha? 4 Como assim mais linha? 2y mais c. Como assim linha? Entendi o linha que você falou. Então, nesta fórmula, da integral de u a dividir por u vai dar igual a linha de u. LN você quer dizer, né? Sim, ln. Ah, tá. Sim, vai dar LN, tá certo a tua resposta? É isso mesmo. Tá tudo certo. Perfeito. E agora o que que acontece é o seguinte, né? Com a resposta que você teve, agora a gente pode encontrar uma função de x, porque você tem o ln de y, né? Uhum. E a gente não quer isso. A gente quer ln de. Quer dizer, a gente quer uma coisa que seja uma função de x, não uma função de y. Então, bem, só recapitulando aqui, a tua resposta, se eu não me engano, foi. Tu me falou sobre 2 aqui, né? Um negócio assim, né? Não, por acaso não tinha posto o meio atrás da Tá, então ln. eu vou refazer a integral aqui. Ah, fazer essa integral. A gente vai chamar alguma coisa de U, outra coisa de V. Não, eu sei que o tu é o dy e o u é o 4 mais 2y. Só um segundo. Desculpa. Agora sim, bem, você sim fez a substituição certa, mas parece que faltou algum detalhe no final, então. Se não apareceu aquele 2. U vai ser 4 mais 2y. Então, du vai ser igual a 2dy. Portanto, quem é dy para a gente poder fazer a substituição? É du sobre 2. Por isso que eu falei que apareceu um sobre 2. Entendeu? Onde é que fui buscar o 2 para o dy? Integral de y, né? Quer dizer, derivada do y, né? Ok. Ó, se a gente derivar, a gente tem que derivar o du sempre, né? Na substituição simples. Então vai ficar du dy, porque a gente está derivando em y. Vai dar 2, certo? Alguma dúvida de que dá 2 essa derivada aqui? Ok. Alguma dúvida? Então fica 2 ln 4 mais 2y mais c. Hã? Não, é só a integral, é só a derivada, é só a derivada. Aqui é para derivar, tá? Ok. Concorda que dá 2? Derivada de 4 mais Sim, 2y dá sim. 2. Derivada de u fica 2, sim. Isso. Então agora a gente tem que substituir o dy. A gente já vai substituir isso aqui por u e agora tem que substituir o dy. E o dy apareceu aqui. Se eu isolar dy, vai ficar du sobre 2. Concorda comigo? Sim. Perfeito. Então agora a nossa integral vai ser, olha só, como a parte de baixo ali é u, então eu já vou colocar u aqui embaixo. Só que o meu dy é du sobre 2. Então aqui du sobre 2. Só que fica muito feio fazer isso aqui, du sobre 2, no lugar do dy aqui em cima. Então eu deixo só o du aqui e o 1 meio aqui fora. Porque eu posso tirar constantes que estão multiplicando de dentro da integral. Então por isso que a resposta aqui, de acordo com a tabela, vai ser o ln de u. E o ln de u a gente já sabe que é 4 mais 2y. Tudo bem?
Bem, tá aí a resposta. Agora, a gente vai pegar esse lado, que é o lado esquerdo da equação, e lembrar que o lado direito era só x, e buscar uma função de y em função de x é o que a gente quer. Então agora, daqui para frente, não tem mais cálculo, é só manipulação matemática. Eu vou passar esse 1 meio para o outro lado, ele vai multiplicando, vai ficar 2x, e agora, como eu quero tirar o y de dentro da ln, o que eu tenho que fazer? Elevar a e dos dois lados. Quando eu elevo a e corta com a ln, porque a exponencial é a função inversa do ln. Então eles se cancelam por propriedade de potência. Isso é uma propriedade de potência e de logarítmico. Muito bem. Só que tem um detalhe aqui, né? Sempre que a gente faz uma conta de integral sem limitantes, tem que colocar o c. Então a gente pode pôr um c lá no final. Depois de ter integrado tudo, a gente coloca um c lá no final. Porque se for colocando c em cada integral que vai resolvendo, é muito desnecessário, muito inútil. Então só coloca uma constante só. Beleza. Então tá aí, nosso 2x mais c. A gente pode até passar o 4 para o outro lado e o 2 dividindo. Então vai ficar simplesmente isso aqui. Essa é a resposta. Então a função que tem essa lei aqui, ou seja, quando você deriva e diminui duas vezes ela dá 4, é essa função aqui. E dá de se imaginar que envolveria exponencial, porque, bem, se a gente vai diminuir, a coisa vai dar um número, porque é uma derivada que fica igual à função original, ou seja, exponencial. Tinha que ter exponencial na resposta. Normalmente, então aí vem uma regra. Normalmente tu vai ter exponencial na resposta de equações diferenciais, tá bom? Então vamos recapitular aqui porque ainda falta uma parte final. Eu escrevo a minha equação diferencial como uma equação com esses elementos diferenciais. Eu isolo tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro. Para isso eu tive que utilizar a divisão aqui dos dois lados, né? E agora eu integro, a integral do lado direito é infantil, de tão fácil, é só a integral de dx é o próprio x. Agora a integral do lado esquerdo é um pouquinho difícil mesmo, porque envolve ln, envolve substituição simples. Então eu chamei de u que estava ali, para poder trocar isso aqui por u, só que eu vou ter que trocar o dy também, essa é a regra da substituição simples. Então eu tenho que derivar o que eu chamei de u e isolar o dy. Tá aí, dy é du. Então eu troquei, a integral ficou simplesmente isso aqui, que é basicamente o que está lá na tabela, que dá ln. E daí agora a ideia é o seguinte, eu quero uma função de y, não uma função de x. Normalmente a gente quer a função de y. Portanto, a gente tem que isolar o y. Agora, daqui para frente também, novamente, só propriedades de propriedadezinhas de potência. E de logaritmo. Nada que envolve cálculo de verdade, tá? Nada que envolve cálculo de verdade vai ser usado aqui agora. Tudo é propriedade de potência de logaritmo. É importante saber então, né? A gente viu que potências e logs aparecem o tempo todo nas derivadas, nas integrais, então saber as propriedades deles é essencial. Muito essencial. Então aqui eu elevei a e dos dois lados para poder cancelar o ln com o e. Sobrou só o que estava no argumento. Aqui do lado direito não tem nada para cancelar, é só como é que fica a função mesmo. E, finalmente, eu só isolei o y. Passei o 4 para o outro lado subtraindo e o 2 dividindo. Pronto, aqui está a função. Mas note que o problema tem um detalhe ainda, né? Nós temos uma constante que a gente não conhece o valor. Esse c aí a gente não conhece. Mas ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Calcule a equação diferencial com y de 0 igual a 3. Ou seja, a gente sabe uma coisa. Quando o x é 0, o y é 3. Então, se isso for verdade, quando x é 0 e y é 3, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui vai ficar 3. E aqui onde tem x eu vou pôr o 0. Então, aqui é 0. Então é vezes 0.
Então vamos pôr o vezes zero ali. Muito bem. Então aqui está acontecendo uma coisa muito interessante, né? Vai sobrar só C como incógnita nesse problema. Quando eu passo o 2 dividindo, vai ficar 6 igual a E elevado a C menos 4. Então, E elevado a C igual a 2. De tal forma, né, que agora você pode fazer o seguinte, olha só que interessante. A gente sabe que E elevado a C é 2, né? Eu vou voltar para a minha equação. E eu vou fazer novamente uma manipulação matemática. E por regra de potência, a gente sabe o seguinte, olha só. A gente sabe que quando a gente tem uma letra aqui, um A elevado a B mais C, tipo o que está rolando aqui, é a mesma coisa que A elevado a B vezes A elevado a C. Então eu posso reescrever esse negócio aqui, olha só, tu vai concordar comigo, utilizando essa regra aqui, como E elevado a 2x vezes E elevado a C. Porque bases iguais somos expoentes e a gente poderia deixar eles somados como estava antes. Só que agora eu já sei quem é E elevado a C, né? Foi a conta que eu acabei de resolver. E elevado a C é 2. Então aqui eu vou trocar por 2. Finalmente, então, esses dois aqui cortam tudo, né? Corta, corta, corta. A resposta é, finalmente, y igual a e na 2x menos 2. Entendeu? Então é muita propriedade, né? Muitas propriedades de potência, de integral, de derivada, muita coisa. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aí? Se ficou, tu pode me perguntar. Muito bem. Então não ficou, nós vamos continuando então. Vamos pegar a próxima. Aqui agora temos uma bem pior, bem pior, bem pior mesmo. Mas é a última conta também. Por quê? Porque ela é uma equação de ordem 2. A equação de ordem 2 ela não sai por substituição. Não sai com aquele método que é deveras fácil, né? Se a gente treinar bastante, sai bem fácil aquele método lá. Aqui não é assim. Aqui, a dica é o seguinte. Quando aparecer uma EDO de ordem 2, você precisa, tu precisa supor que a solução é um exponencial. Então, veja, aqui a gente já vai propor qual é a resposta. A gente não vai procurar a resposta. A gente vai propor que a resposta é isso aqui, ó. E na lambda x. Tu lembra mais ou menos do professor fazendo isso? Talvez. Pode crer. Então, bem, de fato não são coisas muito simples e envolvem muita matemática, né? Como eu te falei, tem 3 cadeiras de matemática aqui. Tem integral definida, que é cálculo 2, integral normal e derivada, que é cálculo 1, e equação diferencial normalmente é uma matéria sozinha na faculdade. Então, bastante matéria para tu aprender para a prova, né? Bastante coisa. Agora o negócio é o seguinte, supondo que a solução é isso, a gente pode reescrever esse polinômio aqui. Por hora, vamos ignorar esse cara, tá? É melhor deixar isso bem claro desde o começo. Vamos ignorar esse cara aqui no final. Vamos reescrever só essa parte aqui com esses lambdas. Aqui tu tem que decorar. Eu acho que é melhor decorar do que eu te explicar o porquê. Onde tem a ordem, vai ser o grau do lambda. Então, ali onde era lambda elevado ao derivada segunda, vai ficar lambda ao quadrado. Então, veja, onde tinha os y com as suas derivadas, eu coloquei lambda com o grau de potência associado. Então, aqui, o que a gente precisa fazer, meu caro? Resolver essa equação de segundo grau, essa fórmula resolvente aqui.
Se a gente resolver a fórmula resolvente, a gente resolveu a equação diferencial, pelo menos metade dela. Então, vamos lá, vamos resolver a fórmula resolvente. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Aqui vai ficar 25 mais 36. Desculpa, 25 mais 6 vezes 4, 24. Falei besteira. 5 mais 24 é 49. Então, a hora que eu encontro os lambdas aqui, vai ser menos b, ou seja, menos 5, que vai dar mais 5. A fórmula resolvente, eu acredito que você saiba, né? Lembras da fórmula resolvente? Onde a gente encontra as raízes e tal, do polinômio de segundo grau. Bem, é lá do secundário, né? Então, a questão é que aqui vai ficar 5 mais 7 dividido por 2, e aqui vai ficar 5 menos 7 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então a gente tem duas respostas aqui, 6 e menos 1, que é o que a gente espera quando a gente faz fórmula resolvente. Portanto, vamos dizer assim, a parte homogênea da nossa resposta vai ser elevado a 6x mais e elevado a menos 1x. Pronto, essa é a resposta da parte homogênea. Só que tu tem que colocar umas constantes aqui. A gente pode chamar de C1 e de C2, que multiplica. Existe um monte de teoria do porquê de tudo isso. Monte. Né? Os professores, eles passam, sei lá, 2 aulas, 3 aulas explicando só isso. Né? Mas como a gente está em cima do laço, eu tenho que passar a coisa um pouco mais rápida. Né? Então, o que vai aparecer? Quando tu tiveres uma equação de segundo grau como essa, tu vai ter que fazer a fórmula resolvente, do jeito que eu fiz aqui. E as soluções da fórmula resolvente vão fazer parte da tua resposta. Então aqui está a resposta da parte homogênea. Olha aqui, uma das raízes, aqui outra da raiz. Outra raiz. Então tá aí. Essa é a resposta da parte homogênea. Só que essa conta, ela não é só a parte homogênea. Por quê? Porque ela não é uma EDO homogênea. Ela tem esse negócio aqui, ó. Se é na x fora. Para ser uma EDO homogênea, tinha que ter zero aqui. Né? Mas não tem zero aqui. Tem o E na x. Então, infelizmente, a conta ainda não acabou. Acabou só metade dela. Agora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Nós vamos ter que supor uma solução. Tudo bem? Vamos supor uma soluçãozinha. Qual solução a gente vai supor? Novamente, a gente vai supor E na x como resposta. Só que E na x multiplicada por uma constante. Por quê? Por que eu tenho que supor agora uma solução só porque tem um termo lá fora, né? Porque o fato de ter um termo lá fora fez a nossa EDO não ser tão simples. Então, uma solução só não é suficiente para dizer a resposta dela. Temos que criar uma solução que a gente chama de particular. Essa era a homogênea, essa aqui é a resposta homogênea, metade da conta está aqui já. E agora vem a resposta particular. Que a gente vai ter que supor que é um K elevado a E na X. Mas por que K elevado a E na X? Porque nós temos um E na X aqui. Se tivesse um seno, teria que supor K vezes seno. Se tivesse um polinômio, teria que supor K vezes um polinômio. Então é por isso, tá? Depois vai estar na gravação lá esses detalhes. Eu recomendo que tu leia bastante exemplos desse assunto que tem lá na tua apostila. Tu deve ter uma apostila, se não tiver eu te mando. Bem, agora então que a gente vai supor uma nova resposta, a gente vai colocar essa resposta ali na nossa equaçãozinha. Beleza. Então agora, veja que tem essas linhas indicando que a gente tem que derivar, né? Mas a gente sabe que derivada de E na x é o próprio E na x. Então, por isso que legal, vai simplesmente ficar o que está aqui sem as derivadas. Só vai apagar, porque a derivada de E na x é o próprio E na x.
Olha só que maravilha. E agora tem um monte de NX aí, né? Então, como tem um termo igual em todo mundo, ele corta. Cortou. É assim que a gente faz na matemática, né? Quando tem uma coisa igual, dos dois lados do igual, a gente corta. E agora eu tenho uma expressão só com Ks aqui. Olha que coisa legal. Então eu tenho menos 11K mais K, que vai ficar menos 10K igual a 1. Portanto, o nosso K é menos 1/10. E agora, então, a gente tem a nossa solução particular. É menos 1/10 de E na X. Essa é a solução particular. A solução final do nosso EDO vai ser a soma da solução homogênea, foi aquela primeira lá que a gente fez com fórmula resolvente, mais a solução particular, que é essa que eu acabei de obter. Portanto, esse negocinho aqui mais esse. Ok? Ok, É assim que a gente resolve uma EDO de segunda ordem. E vou falar para você, das EDOs de segunda ordem que eles podiam cobrar, com certeza essa aqui é uma das mais fáceis, que tem a solução homogênea e particular, tá? Infelizmente, é uma matéria com muito conteúdo prévio. Então é bem natural que tu esteja se sentindo meio perdido, né? Mas eu garanto para você, é uma das mais fáceis que tem, ok? Então, portanto, agora que a gente resolveu umas equações diferenciais, eu vou lhe pedir para resolver também uma aqui para gente. Né? Vamos lá, vamos fazer uma parecida com a que tinha lá, né? Uma de primeira ordem para facilitar no começo aqui. ok. Bem parecida com aquela primeira que eu resolvi para você. Então você pode começar com ela. Deixa eu te mandar aqui. A que a gente fez parecida com essa, que era a questão 4. Ela é meio longa, né? Mas tá aí. Se precisares de qualquer detalhe, me fala, tá? Mas tu já sabes, né? Tudo que tem Y para um lado, tudo que tem X para o outro.
Qualquer dúvida é só falar, tá? Sim.
E aí, chegou em algo? Não esquece de estar no mudo, tá, Rui? Eu estou no mundo, visto toda a casa e o prédio está a ser brilhante. Oi? Eu disse todo o meu prédio parece estar a tentar ser brilhante hoje. Ah, mas vou te falar, eu não tô escutando nada. Tô escutando nada. Eu disse que o meu prédio parece estar a Sim, tentar sim, sim. ser brilhante Tô hoje. dizendo que eu não tô escutando nada do barulho aí do seu prédio. Ok. Eu agora já. Mais isto, não sei. 3, 5, dividir por 1. Ok, não. Acho que isto deve ser equivalente a trigo. Derivado. Tio, visto que deu é um. Bem, como é que a gente resolve isso aqui, né? Primeiro, a gente deixa dy dx, passa o y para o outro lado, passa ele dividindo, e agora integra dos dois lados. É sempre o mesmo processo. A integral disso aqui vai dar ln de y mais 2 igual a x mais c. Pronto, integrei dos dois lados, né? Quando só tem um diferencial dos dois lados e só uma letra dos dois lados, é assim que fica. Agora a gente eleva aqui a e dos dois lados. Bem, quando a gente eleva a e dos dois lados, cancela-se. Então vai ficar y mais 2 igual a e na x mais c. Agora eu passo o 2 para o outro lado. A resposta é essa. Ok? Ok. Só isso. E quando aparecer a equação de segundo grau, né? Pede para Deus uma luz e faz fórmula resolvente, tá bom? É daquele jeito lá. Tá bom, Rui. Acho que por hoje, cara, é o que temos. Eu vou te enviar tudo que a gente fez e recomendo que você leia exemplos, tá? Tem bastante exemplos. Se não tiver exemplos na tua apostila, nossa, estranho aqui o último arquivo. Se não tiver exemplos na tua apostila, tu me fala que eu procuro num livro meu e te mando, tá bom? Ok. Eu procuro um livro meu de equações diferenciais e te mando. Aí o que vai lá vai ter um monte de explicação desnecessária para você. O que você precisa é decorar algumas coisas. Então, tente decorar o máximo possível, né? As dicas que eu te dei, reveja os vídeos das aulas e é isso. Ok? Ok.